Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Cerveríssimo e vamos falar do episódio 2 de Sinais do Outro Lado. Esse foi um baita episódio também de Ordem Paranormal. Eu acho que eu gostei mais desse do que do primeiro episódio. Eu ri mais nesse episódio, eu senti mais os personagens nesse episódio. A produção me pegou mais nesse episódio. É porque no primeiro a gente teve o senso de surpresa do tabletop, mas eu acho que nesse episódio a produção. Eu acho não. A produção estava melhor nesse episódio de modo geral, né? Não teve o El Gato, né? Por exemplo, né? Não teve mais esse problema. Então só isso já foi bem melhor nesse quesito. Eu gostei muito mais de como a história progrediu. Gostei de muitas coisas que foram exploradas e enfim, eu acho que eu gostei mais desse episódio. O que é um bom sinal, porque eu não costumo gostar mais do segundo episódio do que do primeiro das temporadas. Então a gente tem um senso de progressão legal acontecendo aqui. E logo no começo do episódio a gente já vê a produção mostrando que realmente, mano, essa temporada aqui os caras vieram pra arregaçar. E já tem um belíssimo recap, né? Uma recapitulação desenhada, bonitinha, dos acontecimentos do episódio passado, né? E feita né, pelo estilo de arte. Tenho quase certeza que foi o Fubuki, né, que desenhou. E ele manda muito bem, né? O Fubuki, pra quem não sabe, é quem fazia as thumbs de Calamidade. E o cara deita, né? Então, muito bonita as artes de recapitulação. E a gente cai direto na luta contra o Interflorado. Eu imaginava que essa luta ia ser bem tranquila, não ia ter muitas dificuldades, muitos problemas. Eu tenho que analisar direitinho. Vai sair, tá? Um vídeo meu analisando o Interflorado, né? Pelo que a gente viu da batalha. E eu quero criar uma ficha do Interflorado, inclusive. Vai ser bem legal, eu quero fazer isso pra todos os alheios. Mas o Interflorado não era tão difícil. Ele até que deu um trabalhinho, mas a nossa equipe nem tentou direito também lutar contra ele. A gente teve todo um plano ali pra correr dele, inclusive. E tava no meio da granja e tal. Em situações mais favoráveis, a gente teria lidado com ele com muito mais facilidade, né? E também foi o primeiro alheio parasita que a gente enfrentou. Quanto mais a gente enfrentar desses, provavelmente mais fácil vai ser. E eu gostei da luta de modo geral, assim. Eu acho que o plano da mina antipessoal foi inteligente, mas talvez ele teria sido mais efetivo em um estrangeiro mais forte. Um estrangeiro não, um alheio mais forte. Porque o Interflorado, né? Imagino que todos os alheios parasitas são muito fraquinhos. Eu tava conversando com o meu chat antes da live começar, né? Do episódio, lá em twitch.tv/senhorverissimo, com 0 no final no lugar do O. E os alheios parasitas eu tenho quase certeza, praticamente, que eles são os mais fraquinhos, né? Eles são os alheios mais inferiores em relação aos outros. Então, provavelmente também vão ser os mais fracos, né? A gente vai ver a diferença mesmo de força no episódio que vem, que a gente vai enfrentar um camuflado aí, né? Mas até lá, a gente vai se contentar com essa amostra de um parasita, né, do Interflorado. E apesar dos apesares, eu gostei de como a equipe lidou com o bicho. Era um bicho mais fraco, mas eles lidaram bem com ele. E assim, a gente realmente percebe que a equipe é muito forte. A gente consegue lidar muito facilmente com esse bicho. E quando ele morre, tipo assim, apesar da nossa equipe realmente ser muito forte, eu queria destacar que esses alheios, né, eles são muito inteligentes. E assim, o parasita, o Morato nem destaca os parasitas pela inteligência deles. Tipo, tudo que o Morato fala no guia é que os parasitas são, né, esses bichos nojentos e tal. Mas em nenhum momento o Morato fala que eles são espertos. Mas assim, esse alheio, o parasita interflorado, tava bem espertinho, mano. Quando ele foi derrotado, ele se fingiu de morto, né? Quando o corpo do Adágio foi derrotado, ele se fingiu de morto para os players chegarem perto pra ele pular na cara de um, velho. E eu achei isso bem, assim, depois quando ele fica no meio de todos os players, né, ele ainda é capaz de ver qual deles é o mais lerdo pra pular nesse. Eu achei, pô, muito QI bem avançado, mano, assim, pra um bicho. E eu queria destacar o quão triste, chateado e triste mesmo eu fiquei por causa da Alberta nesse episódio, né? Não por causa dela, mas, tipo, pô, sempre que ela citava o Adágio e sempre que, pô, ela, sei lá, só a Alberta falando normalmente durante esse episódio, assim, sem saber o desastre que tinha acabado de acontecer, assim, eu fiquei muito triste, velho. E ela, tipo, chegando, assim, pra ver o que tava acontecendo, né, porque explodiram uma mina no meio do negócio.
E ela, tipo, com o porco no braço, assim, chegando pra ver o que tava rolando. E aí o Guizo teve que se transformar. Cara, eu odeio o Guizo, mano. Odeio esse personagem. Ele se transformou no Adágio, velho. Pra enganar a Alberta, mano. Que ódio. E a pior parte é que funciona, mano. Ele chega e engana ela pra caralho. E, porra, tá ligado? Ela até depois, ela, tipo, demora pra estranhar que ele tá sumido, entendeu? Por causa dessa cena. Tipo, no final das contas eu não posso nem... Tipo, na hora que eles fizeram, eu falei, não, mano. Não, para. Só fala que não sabe onde tá, tipo, pra quê? Só que, no final das contas, eu acho que eles fizeram certo, assim. Apesar de ter sido meio zoado, eu acho que eles fizeram certo em ter... Do Guizo ter se transformado em Haddad pra tentar... Pra despistar, né? Não tentar. Ele realmente conseguiu despistar um pouco a Alberta pra livrar ela um pouco da situação. Outra coisa interessante é que a gente vê nesse momento que o Donisvaldo estava observando esse tempo todo ali a luta e viu a transformação acontecendo também, provavelmente, né? Ele tava observando ali do segundo andar da casa dele, de capuz, né? E aí eu tenho que compartilhar com vocês que eu fiz uma teoria aí, pra quem não viu meu último vídeo de teorias. Eu falei que o Donisvaldo era a pessoa de capuz que entrou na casa da árvore no dia de ontem no RPG, né? Antes de ontem já nesse ponto. E que teria acessado ali as coisas do Morato e tal. E, assim, ainda não foi confirmado que foi ele, né? Porque, enfim, ele não fala em momento nenhum. Mas eu acho que esse episódio deu mais... esclareceu mais essa teoria, assim, de que ela realmente parece ser o caso, né? Parece estar certo. A única coisa que eu provavelmente errei é que ele tá infectado com um parasita centomorfo, porque ele não sai de dia, né? Mas, pelo jeito, esse não é o caso, porque... Enfim, ele tava olhando, né, a luta acontecer e tava de dia ainda, e ele não demonstrou nenhum outro sinal de infecção de centomorfo. Então, enfim, eu acho que realmente ele não estava parasitado, mas eu ainda acho que ele foi sim a pessoa que invadiu a casa da árvore. E aí, enfim, depois de tudo isso, a gente vai encontrar um lugar para enterrar o corpo do Adágio. A gente faz umas investigações no corpo e descobre que ele já estava morto desde o começo, que não tinha mais salvação para ele há um bom tempo já. E agora eu quero falar um pouco do Lírio, que, na minha opinião, foi o melhor personagem desse episódio. Faz que no primeiro episódio eu não tinha encaixado muito com o Lírio ainda. Mas eu gostava dele já. Só que ele ainda não tinha não tinha me dado aquele tchan, assim. Nesse episódio, o Lírio me deu esse tchan que tava faltando. Pô, que papinho, né, cara? Enfim, voltando. O que eu quero dizer é que eu gostei muito do Lírio nesse episódio. Tanto um pouco mais... Ele se demonstrou, na minha visão... um pouco diferente do que eu achava que ele era, no sentido de que ele parece um pouco mais maduro até do que a maioria, inclusive, da equipe. Eu diria que o Lírio só perde pra Dara em questão de maturidade, e talvez por Alexandre. Na real, pro Alexandre também. Ele perde pra Dara e pro Alexandre em maturidade. Inclusive, isso é outra coisa que eu queria dar destaque. O Alexandre é um personagem muito interessante. É outro personagem que... No primeiro episódio eu já gostei muito dele, mas nesse episódio, mais ainda, tipo... Porque o Xande, ele é bobão e voado e tal, mas ele é muito consciente também, entendeu? Do que fazer, do que a gente tá fazendo ali, do objetivo. E, sabe, ele tem as prioridades dele muito certas, ele é muito focado, né? Tanto é que eu percebo, tipo... Quando a equipe passa muito tempo discutindo um tópico irrelevante, o Alexandre fica puto e não quer participar da discussão, porque ele vê que é perca de tempo. Ou quando a equipe tá perdendo tempo e, tipo, precisa fazer alguma coisa rápido, como no primeiro episódio, quando o Chico pede pra parar pra ele mijar. E aí o Alexandre fica tipo, gente, vamos logo, vamos na porra daquela granja. Ou nesse episódio ele fica puto com o Lírio por ter agido antes da hora, né? Então eu gosto dessa maturidade meio inerte ali no Alexandre. Mas não tem jeito. O Guizo é o melhor personagem dessa temporada, não tem como. Esse filho... Mano, sério, esse personagem... Que personagem maldito, cara. Eu acho que o Guizo é o personagem que eu mais odeio na história desse RPG. Mano, toda a cena desse engraçado, desse cara, é comédia no seu ápice, velho. Eu acho que não teve uma piada
que o Phelps fez como Guizo que eu não ri. Sério, nesse episódio, a piada que eu mais ri, acho que na história do RPG inteiro, eu tô falando sério, acho que eu nunca ri tanto. Foi aquela hora lá que o Guizo tá gravando assim, aí ele tá gravando mal por causa de alguma coisa que a equipe faz. Aí o Alexandre pega a câmera assim e fala, tipo, desculpa a gente do futuro pela gravação ruim, não sei o que. Aí o Guizo vira pro Alexandre, quem é o agente do futuro? Mano, eu ri muito disso, mas eu ri muito disso, velho. Eu tive, nossa, eu fiquei mal, mano. Fiquei passando mal, velho. Que raiva, mano. Eu não consigo nem falar, mano. Sempre quando o Guizo se transformou no tiozinho calvo, eu não tanquei nem um pouco também, mano. Eu, sempre que ele aparecia na tela de velho calvo, eu perdia as beiras na hora. Ele ficando triste no final do episódio, porque não conseguia filmar o bicho possivelmente, aí ficando feliz de novo. Papo reto, cara. Eu acho que o Guizo, provavelmente, eu acho que já é o personagem mais engraçado da RPG pra mim, velho. Eu acho que ele já é o personagem mais engraçado pra mim. Mais até que o Balu, por exemplo, que... eu acho que era esse personagem. No começo do episódio também, quando a barba dele cai, quando ele vê o bicho, pô, não, vai se fuder, que cara bom. E a Dara e o Chico, que nesse episódio eu senti que eles ficaram meio estagnados, assim. O Chico, mano, o Chico, ele, eu não sei, ele não... Sabe, ele não me coisou, ainda não me conectei com o personagem ainda. Eu ainda acho a maioria das decisões que ele toma muito estranha. Tipo, na minha cabeça, umas 70% das vezes que o Chico fala, parece que ele não pensa antes de falar, entendeu? Parece que ele só, tipo, vou falar alguma coisa. E eu sei porque eu sou assim às vezes, tá ligado? Às vezes eu só falo qualquer coisa sem pensar antes, só porque eu quero falar alguma coisa. E o Chico parece que é assim muitas vezes, tipo, ele só, tipo, o que vem na cabeça dele assim, ele, vou falar. E às vezes isso... gera uma cena engraçada, às vezes é meio desconfortável, às vezes ele só caga um pouco no pau mesmo por causa disso. Não sei como eu me sinto sobre ele ainda direito. E a Dara, que assim, no primeiro episódio eu diria que ela brilhou muito mais que nesse, mas eu gostei que ela virou meio que a responsável pelo guia confidencial, né? Então, tipo, o guia não saiu da mão dela o episódio inteiro. Então, tipo, sempre que... às vezes alguém ia fazer cagada, o Selby falava assim, faz um teste de inteligência aí, Dara, por favor, pra ver se você salva a vida desses idiotas aqui, dessa equipe. Gostei que a Dara é meio que a mãe da equipe, assim, eu acho legal isso. E é isso, acho que em questão de personagem é isso. Em questão, tipo, eu gostei que a narrativa, parece que, não a narrativa, mas o caminho que Sinais do Outro Lado tá indo, né, tá traçando, ele parece até uma coisa mais mundo aberto que as outras temporadas, assim. Eu não sei se, tipo, me lembra um pouco o Segredo na Ilha, entendeu? No sentido de que, cara, nesse episódio, eles foram pra aquele acampamento pra explorar ali, né, a galera hippie que tava ali e tal, mas, de verdade, eles poderiam ter ido pra qualquer lugar. Eles poderiam ter ficado na casa pra investigar ali a questão do rádio, né, às 2 da manhã, que nem eles planejavam fazer, mas não fizeram. Eles poderiam ter investigado mais a fazenda, o milharal, o poço, os outros cantos e tal, mas não. Eles decidiram ir pro outro lado do lago. E, tipo, só que eu sinto que isso não era uma escolha obrigatória deles. E eu gosto muito disso. Eu gosto quando um RPG tem várias possibilidades. E eu acho isso foda pra caralho, na real. E eu prefiro, inclusive, muito mais assim, cara. Eu sinto muito mais que a gente tá criando a história, que os players estão criando a história enquanto jogam, do que quando o RPG é linear. Vamos pegar o maior exemplo disso, Desconjuração. Vamos pro Edifício Novo Amanhecer, volta. Vamos pro orfanato, volta. Vamos pra mansão, volta. Tá ligado? Tipo, por mais que a gente realmente criava ali os principais acontecimentos, a história em si não era realmente ali a gente que tava traçando, ela já tava traçada, né? Os principais pontos. Aqui, em Segredo na Ilha e aqui em Sinais do Outro Lado, não. Parece que a gente realmente tá traçando o caminho que a gente vai. Eu acho isso muito foda, mano. Porra, eu acho isso pica. E, inclusive, isso é mérito do Selby pra caralho. Inclusive, outra coisa que eu queria falar que também é muito mérito do Selby. Ele parece tá dando muito... Eu senti isso pra cacete. O Selbit parece tá querendo dar muito mais espaço pros jogadores, no sentido de que ele quer, ele parece que faz mais questão que os jogadores participem do que antes. Eu não tô dizendo que antes ele não fazia questão dos jogadores participarem, mas agora, tipo, sempre que o Lírio, principalmente o Lírio, acontece isso muito com ele, dele ficar, tipo, às vezes o Gary parece que desanima do nada da vida, sei lá, ele fica, tipo, um tempo sem falar. Aí o Selbit, tipo,
para tudo assim, todo mundo. Aí, Lírio, o que você tá fazendo, tá ligado? E aí o Lírio acaba se inserindo na cena de alguma forma, ou acaba começando uma cena paralela. Porra, muito legal, tá ligado? Isso cresce, né? Isso grandifica, não sei como pronunciar essa palavra. Engrandece a cena, tipo, todas as cenas muito mais, e todo RPG, todos os personagens muito mais. Isso ajuda muito mais, né? E deixa mais divertido também pros players, eles mais à vontade cada vez mais. No primeiro episódio, o Cellbit teve que fazer muito isso, de pedir pro Lyrius falar o que ele tava fazendo, até pra Dara de falar o que ela tava fazendo. Nesse episódio ele quase não fez isso, né? Pra Dara eu não lembro dele ter feito isso pra Dara, e pro Lyrio ele fez, tipo, poucas vezes em comparação ao primeiro episódio. Então tá funcionando, entendeu? Os personagens estão se inserindo mais rápido por causa disso. Eu sinto muito que isso é, inclusive, uma coisa que ele aprendeu com as outras temporadas, que ele não fazia tanto isso. E muita gente acabava ficando de fora, principalmente as temporadas que tinham mais players, né? Então, pô, tô gostando muito dessa parte também que o Cellbit tá fazendo. E, enfim, depois de enterrar o corpo do Adágio e da Vaquinha, eventualmente, depois de uma longa e desnecessária discussão sobre se enterra ou se não enterra, ou se fala que sumiu ou se não fala que sumiu, tá ligado? A gente finalmente enterra o corpo da Vaca e o corpo do Adágio e vai até o outro lado do lago. Ah, não, mas antes tem o Donisvaldo, né? Pô, como que eu esqueci do Dom, mano? Não sei se é impopular isso, mas o Donisvaldo, por enquanto, é meu NPC favorito dessa temporada. Mais que o Morato. Sim, por enquanto mais que o Morato. Porque, cara, o Donisvaldo é aquela coisa, eu vi o Spot falando no Twitter e é verdade. O Cellbit parece que ele gosta dessa trope, né, desse formato de personagem que é um molequinho emo, frio e calculista, que se acha pra caralho e tá na puberdade. Então ele faz isso com o Gabriel na primeira temporada, faz isso com o Cassiano em Desconjuração, e agora o Donisvaldo em Sinais do Outro Lado. Mas assim, a diferença óbvia de todos esses três é que o Donisvaldo não realmente, tipo, não é que ele é fodão, mas é que ele é definitivamente acima dos outros nesse sentido, assim, de que ele sabe claramente mais o que tá fazendo, é claramente mais esperto, é mais concentrado, comportado, calmo, e ele tem todos todos os traços de adolescente e tal, ele é emo, né, e tal, mas o meu ponto é que o Donisvaldo, ele parece ser o mais capacitado de todos os que a gente teve até agora que seguiram esse modelo do personagem dele em Ordem Paranormal, né, apesar de ser inclusive o mais novo, né, ele só tem 15 anos. Pô, ele aparentemente foi um dos únicos, se não o único, que viu aquele vídeo do Morato sobre a equipe, né, pediu o cartão de identificação deles, mesmo quando eles mostraram o cartão, ele ainda não confiou neles, ele pediu pra eles irem lá e descobrir sobre o pessoal. Ele pegou as fitas do Morato, aparentemente falou com o Morato, tava investigando os alheios, ele provavelmente tem muito mais informação que os próprios protagonistas. Pô, ele viu o pai dele ter a cabeça explodida e, tipo, ele chorou pra caralho e tal, só que, pô, ele tava conversando, não passou nem, meia hora depois dele ter visto isso, ele tava conversando numa boa, ele tava, tipo, entendeu? Tava ali, tipo, pô, se eu vejo isso, eu fico uma semana sem mexer um músculo, entendeu? Só no choro eterno. E o moleque tancou, mano. O moleque tancou essa bomba, velho. Então, porra, eu gostei muito do Donisvaldo. Ele é muito, muito zica mesmo, assim. E eu, honestamente, zero meme, acho que ele dá um bom agente da Ordem. Daria um bom agente da Ordem, mano. Daria pra caralho. E o Donisvaldo fala que não vai confiar nos nossos protagonistas até eles descobrirem mais sobre as pessoas do outro lado do lago, né? E ele mostra, inclusive, uma das fitas do Morato, que tá naquela, né, ele tá gravando naquela lona preta, provavelmente, que é a mesma do esconderijo dele na Casa da Árvore. Inclusive, no vídeo do Deadman Switch do Morato, quando ele fala que as próximas fitas dele vão ser, e aí corta na interferência, a gente não sabe como continua, provavelmente ele quis dizer que as próximas fitas dele estariam com o Donisvaldo, já que logo antes disso ele fala que um dos membros da família já tinha descoberto a verdade sobre a investigação dele. Então, provavelmente ele confiou isso ao Donisvaldo. E você pode até falar que o Morato não confiaria numa criança de 15 anos, mas o Donisvaldo fala que o Morato falou com ele, né? O Donisvaldo fala, tipo, não, eu e o Morato conversamos, tipo, ele não fala isso, mas ele dá a entender que isso aconteceu. E eu não acho que o Donisvaldo tá mentindo sobre isso, né? Então, enfim, gostei muito dele, quero ver ele no futuro próximo, quero que ele continue, não morra, Donisvaldo, vire agente da Ordem em 2022 e apareça em Calamidade Parte 2. Ai, nossa, eu pulei um puta bagulho, talvez uma coisa mais importante do episódio todo, eu pulei completamente, né? Que foi aquela visão que o Guizo teve quando o Interflorado pulou nele pra tentar possuir ele. Que o Guizo literalmente se viu num corredor e numa porta com
uma cara meio alienígena, assim, e uma voz falando na cabeça dele que eles vieram do outro lado e tal. Eu tenho que rever essa cena, eu tenho que rever esse episódio inteiro, na verdade, né? Mas essa cena em específico, porque essa é uma baita cena extremamente importante. E assim, não tenho nenhuma teoria sobre isso ainda, porque nem deu tempo de fazer, né? Mas muito interessante pra caramba mesmo. E eu gostei principalmente da reação do Guizo, né? Que você esperaria que ele ia sair de lá, tipo, gente, meu Deus, eu vi não sei o que, eu tô em choque, tô chocado, socorro. Mano, esse desgraçado desse personagem sai dessa visão triste, porque ele tava prestes a descobrir o segredo. Mano, olha que moleque, que ódio. Nossa, eu vejo o Giz na rua, mano. Ele literalmente fica triste por ser salvo, porque ele não descobriu que a voz na cabeça dele ia falar pra ele sobre as criaturas. Esse cara é o pior personagem de todos os tempos, velho, desse RPG. Enfim, continuando. Agora sim, vamos falar do outro lado do lago. No caminho tem a corrida, né, com o Racha, com aquele cara lá, aleatório. Pelo jeito, todo episódio vai ter um desse, né? Vai ter um minigame, entre aspas, que vai dar mais 2 em uma perícia pros agentes até o fim da sessão. E eu achei isso legal, só que isso é tipo, isso entra num assunto que é, o Cellbit não tá muito bonzinho. Tipo, eu tô percebendo isso, o Cellbit tá muito bonzinho, cara. Ele deu vantagem pro Alexandre contra o Interflorado, porque o Alexandre tava com fone de ouvido. Ele deu, tipo, dicas pros players sobre os alheios, e que, né, quando eles estavam saindo do caminho, o Cellbit colocava eles no caminho de volta, que é algo que ele não fazia nas outras temporadas, tipo, de jeito nenhum. Ele deixava o pessoal se perder, sabe? Ele tá dando essas vantagens, tipo, esse mais 2 em vontade, e, assim, por mais que realmente ele tá sendo bonzinho, eu sinto que tem alguma coisa aí, porque... Mano, eu tô com muito medo dessa temporada. Eu acho que porque no primeiro episódio a gente recebe um guia. Pensa comigo. Logo no primeiro episódio, a gente recebe um guia de como lidar com cada uma das criaturas que vai aparecer a temporada toda, tá? Menos estrangeiro, talvez, provavelmente. Tipo, de mão beijada, assim. Entendeu? E tipo, agora nesse episódio a gente vê o quão bonzinho o Cellbit tá em dar pontos, assim, e dar dicas e, sabe, tentar ajudar os players o máximo possível, mais pra frente contra o fumo, né? O Cellbit avisa, tipo, doidão, você tá com uma granada no seu bolso, tipo, lê o parágrafo de novo sobre o bicho. Eu sinto que o Cellbit tá fazendo isso porque é extremamente importante que os players realmente entendam o conceito dos monstros e realmente levem e, tipo, prestem muita atenção, porque caso isso não aconteça, vai dar muita bosta. E, tipo, eu tô vendo que o Cellbit quer que eles prestem atenção, sabe? E a equipe os 5, eles, não é que eles não levam a sério, é que é uma equipe muito descontraída, né? Uma equipe muito... Uou, simbora aqui caçar uns aliens, galera, uhul. E aí muitas vezes eles não param pra ver realmente o que tá acontecendo e o que eles estão fazendo, né? E eu sinto que isso é tipo, uma balançada que o Cellbit tá dando neles. Gente, acorda, porque daqui a pouco vai ficar estranha a situação aqui pra vocês. Mas enfim, a gente encontra ali 3 pessoas, 3 hippies dos bons do outro lado do lago lá, né? Que eu não lembro o nome deles, não vou lembrar mesmo. Eu lembro da Ludzmila, que é a namorada do brother do violão, que esse sim eu não lembro, e a outra mina véia, que é mãe dela ou tia dela, que eu também não lembro. Mas eles dão várias informações interessantes do lore do personagem deles, né, pra gente. A mãe, né, sei lá se ela é mãe, a véia lá, que fumava um charutão, falando que o marido dela foi abduzido e que outras pessoas que ela conhecia foram abduzidas e que agora ela tava esperando a vez dela. É o brother do violão falando do amigo gringo dele, que mais pra frente a gente ouve os áudios do amigo dele, né? E foi um lore bem legal, assim, fora todas as cenas divertidas que a gente teve com eles, né? Foi um momento bem legal. Eu senti... o chat falou na hora, assim... E eu realmente senti uma vibe meio Outer Wilds, assim. Eu joguei Outer Wilds recentemente, e eu não pude deixar de perceber que teve essa vibe. Principalmente a ending desse episódio, assim. Nossa, quando tocou a ending desse episódio... Inclusive, que foda, parece que cada episódio vai ter uma ending diferente. E a ending desse episódio, exclusivamente, me pegou muito a vibe de Outer Wilds, assim. Muito, muito, muito. Enfim, tem toda a conversa com o pessoal hippizão, né, ali... A véia de Portugal, parece, né? E os outros dois... se eu não me engano, a Ludzmila é de Varginha. Não, na real, a véia é de Varminho, né? Mas ela tem sotaque português. Interessante isso. E a Ludzmila é de Varminho também, né? Porque ela é parente da véia. Só que o brother do violão, a gente não sabe de onde ele é, né? E ele não fala
que eu não sei se isso vai ser importante em algum momento, mas talvez, quem sabe. E nesse momento aqui, por aqui também, a gente tem um mapa que a senhora mostra pra gente lá de lugares com avistamento de OVNIs. E eu tenho que dar uma olhada nesse mapa melhor, né? Mas interessante que se eu não me engano, ali na região de Varminho, né, tinha vários avistamentos. E talvez seja um rolê, tipo, uma coisa mais mundo aberto. De novo, vou tocar nisso, né? Talvez a gente possa ir nesses lugares, ver mais de perto esses avistamentos. Ia ser muito interessante, né? Se isso pudesse acontecer, se tivesse isso planejado já. Mas a principal coisa que a gente tem que lidar nesse episódio é a antiga área, a antiga torre de transmissão ali, que a gente tem que investigar ela em busca de pistas sobre o alheio que com certeza tava ali já nesse ponto. A gente já tinha uma noção boa que tinha um camuflado ali por causa da grama, né, e da natureza ao redor tá queimada e ressecada, e também devido ao cheiro de enxofre muito forte. Eventualmente, graças a isso, a gente confirma a presença do Boca de Mangueira no lugar e vamos descer a porrada nele no próximo episódio. E eu tô achando interessante que tá seguindo um padrão aqui, né? Não sei se vocês perceberam, mas o padrão que tá seguindo assim nesse primeiro e segundo episódio é basicamente no finalzinho do episódio, ali do meio pro final, a gente encontra um lugar possivelmente habitado por alheio, investiga esse lugar para descobrir qual alheio e onde e quando, descobre qual é o alheio em questão, se prepara e começa a luta aí, pum, fim do episódio. A gente não chegou a ver o fumo, né, ou Boca de Mangueira no final desse episódio. Eu sinto que talvez porque a arte dele não estava pronta, ou talvez estivesse pronto, o Selby quis fazer suspense, porque no final do último episódio ele mostra interflorado, né? Talvez ele quis deixar, tipo, muito no ar, né? Tipo, ele não quis nem mostrar a arte do Boca de Mangueira pra deixar pro próximo episódio mesmo, pra gente ficar mais ansioso. Mas enfim, o próximo episódio vai ser muito interessante, porque a gente vai enfrentar um camuflado, e provavelmente, com certeza, na real, os camuflados são mais fortes que os parasitas, e os psicônicos são mais fortes que os camuflados, né? Então tô muito ansioso pra ver pra onde isso vai também. Quero muito fazer todas as fichas de todos os alheios, assim. Eu quero fazer, mano. Eu quero fazer essa coleção de fichas de alheio. E uma última coisa que eu quero comentar nesse episódio é que a gente, se eu não me engano, o Xande encontra uma lista de canais de transmissão e mais ou menos, tipo, espectadores, assim, e redes, e alguma coisa assim de transmissão que funcionam, ou algo assim. E a gente vê que tá tudo normal, aí eventualmente chega uma hora que só uma começa, tipo, continua funcionando e as outras todas param. E a mina cigana fala, né, a véia cigana fala que o marido, ou sei lá quem dela, falava que as outras redes estavam boicotando a dele porque o sinal da rede dele estava ficando fraco, os outros rádios e tal. E nesse episódio a gente vê o rádio fraco. O rádio fraco não, o rádio com a interferência bizarra das 2 da manhã, e enfim. A moça até fala qual era o rádio dele, do marido dela. Eu acho que é o marido dela, tá? Era 104.3 FM, ou 103.4, não lembro agora. E assim, na minha cabeça, claramente, existe um alheio psicônico, provavelmente infiltrado nessas redes de sinal. E isso tem a ver com a TV Varminho, com certeza, que é o único canal que continua pegando, né? Tanto é que a gente vê o símbolo da TV Varminho desenhado lá na parede da coisa de transmissão que a gente entra no final do episódio. Inclusive a gente acha um jornal, verdade, eu tinha esquecido desse jornal. A gente acha um jornal falando que na verdade a TV Varminho era usada de fachada. Eu não lembro, eu vou até pegar isso aqui agora, calma. Tocar o que tá sim, nele? você vai dar play, você tem alguns papéis queimados, outros... Da emissora, 26 de julho de 1990. Escândalo! Emissora local TV Varminho é fechada após vazamento de documentos confidenciais revelando que a emissora era na verdade uma empresa fachada para operações militares secretas. O diretor da emissora, Diego Granteiros, afirma... Parece que ela foi fechada porque ela era usada de fachada para operações militares secretas. Isso com certeza tem teorias para ser feitas a respeito, mas enfim, primeiras impressões, não dá para eu ficar fazendo teoria sobre isso ainda, até porque eu acabei de ver o episódio. Isso vai ficar para segunda-feira em twitch.tv/Senhor Veríssimo com um 0 no lugar do O no final. Segue eu lá na Twitch e segunda-feira a gente vai fazer aí
teorias sobre essa emissora misteriosa. Aproveita e me segue no Twitter, @fanordem, FA-ordem. E é claro, se gostou, dá um like, se inscreve, comenta o que achou e vejo vocês na próxima, certo? Até lá. Tchau!